Olá, gente, eu sou a Duda Sinato, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer este cabelo, que você pode estar ajeitando do jeitinho que você quiser. Você pode dar uma enroladinha, você pode fazer alguns penteados, pode fazer até mesmo aqui algumas trancinhas e assim por diante. Os vídeos de inspiração vou estar deixando o link aqui na descrição. Neste cabelo, eu utilizei a linha Ame na cor Solar. E neste cabelo, eu utilizei a linha Ame na cor Tijolo. Eu vou estar ensinando vocês também a fazer essa orelhinha aqui do nosso Funko. Para esta orelha, eu utilizei a cor que eu utilizei no meu Funko, né? Então, eu utilizei a cor macadâmia e nesta eu utilizei a cor castor. Para essa videoaula, eu vou estar utilizando a linha Ame para amigurumi na cor chantilly para a minha orelha. E eu vou estar utilizando a agulha 2,5. Para o cabelo, vou estar utilizando a linha Ame na cor marrom. E para o cabelo, vou estar utilizando a agulha 3. Vou estar utilizando também uma agulha de tapeceiro, tesoura e 2 marcadores. Para quem quiser estar colando o cabelo ao invés de costurar, eu utilizei cola quente. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Então, eu dou 2 voltas com meu fio. Entro aqui no meu primeiro, puxo o segundo. Dou uma volta na agulha. Dou uma laçada e puxo. Dentro desse meu anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Então, eu insiro a agulha no anel mágico, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Tem um ponto baixo, vou fazer mais 7. Para totalizar os 8 pontos baixos dentro deste meu anel mágico. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo o fio do meu anel mágico, já posso fechar ele bem. E venho aqui nesse espaço do meu primeiro ponto. Insiro a agulha. E faço um ponto baixo. Neste mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Que vai dar aqui, então, o meu primeiro aumento. Pego o marcador para marcar o início da minha carreira aqui neste meu primeiro ponto, pra gente não se perder. Nessa minha carreira, eu vou fazer 8 aumentos. Um aumento para cada ponto de base. Então, aqui na carreira anterior, eu tenho 8 pontos baixos. Eu vou fazer um aumento para cada ponto, que vai totalizar 8 aumentos. Eu fiz um, vou fazer no próximo ponto um aumento. No próximo ponto, um aumento. No próximo, um aumento, no próximo, um aumento. No próximo, um aumento até finalizar minha carreira. Então, aqui no final, eu vou ter 8 aumentos, que vai totalizar 16 pontos no final da minha carreira.
Fiz o meu último aumento, vou tirar o marcador. E começo minha próxima carreira, neste meu primeiro ponto, com um aumento. Insiro o marcador no meu primeiro ponto. Depois do meu primeiro aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos sozinhos. Então, um ponto para cada ponto de base. Vou no próximo, mais um ponto baixo. Aqui no começo da minha carreira, então, eu tenho um aumento, 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 aumentos. Então, eu vou no próximo ponto, faço um aumento. No próximo, um aumento. Depois dos meus 2 aumentos, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Depois dos meus 2 pontos baixos, eu vou fazer 2 aumentos. E eu vou ter essa repetição na minha carreira de 2 pontos baixos, 2 aumentos, por 4 vezes. Que vai totalizar no final da minha carreira 24 pontos baixos. Então, como eu fiz aqui no começo da minha carreira um aumento apenas, no final da minha carreira eu também vou ter um aumento. Eu fiz aqui no finalizando quase a minha carreira, eu fiz 2 aumentos. Eu vou fazer então agora 2 pontos baixos. E no último ponto eu vou fazer um aumento. Então, este meu aumento do início e o meu aumento do final, eles vão se juntar aqui para ficar também igual esses outros 2 aumentos juntos em cada ponto da carreira. Então, aqui eu finalizei a carreira com 24 pontos. Tiro o marcador. Começo aqui no meu primeiro ponto com um aumento. Insiro o marcador no meu primeiro ponto. Depois do meu primeiro aumento, eu vou fazer 4 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Fiz os meus 4 pontos. Agora, eu vou fazer 2 aumentos. No próximo ponto, um aumento. Tenho aqui, então, os meus 2 aumentos, vou fazer 4 pontos baixos. Depois dos 4 pontos baixos, eu faço 2 aumentos. 4 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos. Até o final da minha carreira. Então, aqui nesta carreira, eu vou ter a repetição de 4 pontos baixos, 2 aumentos, por 4 vezes. Contando com o meu aumento no começo e o meu aumento que eu vou fazer no final. E isso vai totalizar no final da carreira 32 pontos. Então, aqui eu cheguei terminando na minha carreira. Eu tenho aqui os 2 aumentos, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no último ponto, eu vou fazer um aumento. Para juntar ali com o primeiro aumento que eu fiz na minha carreira também. Então, aqui nos cantinhos, eles sempre vão ficar com 2 aumentos juntinhos. Tiro o marcador. Então, aqui eu fiz a minha 4ª carreira. 1, 2, 3, 4. Vou começar a 5ª carreira. Na 5ª carreira vai ser um pouco diferente. Eu vou pegar apenas na alcinha de trás dos meus pontos. Então, eu venho aqui
nesse espaço do meu ponto, do meu primeiro ponto, pego apenas a alcinha de trás. Então, eu não vou ter essas duas alcinhas quando eu fazer o meu ponto. Eu vou ter apenas a alça de trás. E aqui eu vou fazer um aumento, então eu pego novamente apenas a de trás nesse mesmo espaço e vou fazer um aumento. Fiz um aumento, agora eu vou fazer 6 pontos baixos. E eles vão ser sempre apenas na alça de trás. Então, eu pego aqui apenas a alça de trás e faço um ponto baixo. Ou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiz, então, aqui 6 pontos baixos apenas na carreira de trás. Eu vou fazer agora 2 aumentos. Pego aqui na alcinha de trás apenas. Volto nessa alcinha. Fazendo meu primeiro aumento. Vou no próximo ponto, faço um aumento. Depois dos meus 2 aumentos, vou fazer 6 pontos baixos. Sempre pegando apenas a alça de trás. Depois dos meus 6 pontos baixos, eu vou fazer 2 aumentos. Depois dos 2 aumentos, 6 pontos baixos. 2 aumentos, 6 pontos baixos. Até finalizar minha carreira. Então, nesta carreira, eu tenho a repetição contando com o meu primeiro aumento da carreira e o meu último aumento da carreira, que eu sempre vou ter assim. Eu vou ter uma repetição de 2 aumentos, 6 pontos baixos por 4 vezes, que vai totalizar na carreira 40 pontos baixos. Então, aqui eu estou chegando no meu último canto. Para finalizar aqui a carreira, eu tenho 2 aumentos, vou fazer 6 pontos baixos. Sempre pegando apenas na alça de trás do meu ponto. E no final da minha carreira, no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. Tiro o marcador, venho neste meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu terminei a minha base pro cabelo. E eu vou continuar trabalhando, não precisa cortar o fio. Mas eu terminei aqui, então, a base pro meu cabelo e vou começar a fazer as mechas. Então, eu comecei com um ponto baixíssimo, se quiser pode já marcar aqui o final da carreira, mas não é muito necessário, porque como vão ser feitas mechas, ele vai ficar bem aparente o começo da minha carreira. Mas se quiser pode estar marcando. Fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer 35 correntinhas. Por que que eu faço 35 correntinhas? Porque é a quantidade de correntinhas que eu vou ter para que a minha mecha fique do tamanho em que eu gostaria que ficasse. Se por acaso você quiser fazer uma mecha um pouco menor, dá para fazer com menos correntinhas. Então, eu vou estar explicando aqui pra vocês logo após eu fazer as 35 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Fiz aqui, então, as minhas correntinhas, e é esse o tamanho que vai ficar mais ou menos a minha mecha. Então, no meu funko, a minha mecha vai ficar mais ou menos aqui no tamanho. Passando um pouquinho aqui, mais ou menos no joelho, por aí, um pouquinho menos. É este o tamanho que vai ficar no meu funko. Então, se você quiser fazer uma mecha um pouco menor, por exemplo, fazer mais ou menos aqui, você faz a quantidade de correntinhas até aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você pode fazer 25 correntinhas que ele vai ficar mais ou menos aqui o tamanho da minha mecha. E assim por diante, se você quiser fazer menor também, se você quiser fazer maior, vai da sua preferência. Se por acaso você quiser enrolar depois a mecha, ela vai ficar um pouquinho menor. Como você vai enrolar, então a mecha vai dar uma encolhidinha. Então, isso também é uma coisa a se atentar. Se você fizer e não gostar, depois tiver que mudar, também não tem nenhum problema. Então, eu faço aqui as minhas 35 correntinhas, que eu vou fazer para este cabelo. Dou uma laçada na agulha, pulo aqui 2 correntinhas, então 1, 2, venho na terceira, puxo o fio, dou uma laçada e puxo todas as alças. Aqui eu tenho o meu meio ponto alto. Então, aqui na minha mecha, eu vou fazer em todas as correntinhas um meio ponto alto. Então, um meio ponto alto para cada correntinha. No final, como eu pulei as 2 primeiras, eu vou ter 33 meios pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro. Eu venho na próxima correntinha, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Tenho mais um meio ponto alto. Dou uma laçada, venho no próximo, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Dou uma laçada, venho na próxima correntinha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 meio pontos altos. Eu vou fazer mais 29 para totalizar 33 meio pontos altos. Que vai finalizar aqui neste último ponto. Eu vou fazer aqui 33 meio pontos altos para finalizar a minha carreira aqui nas correntinhas com vocês. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 meios pontos altos. Vou fazer aqui o último meio ponto alto com vocês. Dou uma laçada, venho aqui nesta correntinha, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Finalizei os meus 33 meio pontos altos da minha primeira mecha. Tenho aqui, no meu ponto baixíssimo, este próximo ponto, eu vou estar pulando ele. Então, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho um ponto baixíssimo, pulo este próximo ponto, vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer 35 correntinhas,
Volto na terceira e faço 33 meio pontos altos. Pulo o ponto, vou no próximo, um ponto baixíssimo, 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, no próximo um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim em todas as minhas mechas. A única diferença que nós teremos é na frente do meu cabelo. A frente do cabelo, ela vai ficar deste lado. Então, eu comecei aqui deste lado, a frente vai ficar aqui assim. Então, eu vou fazer as mechas para chegar mais ou menos aqui até esta ponta. Eu vou fazer aqui, tem a minha primeira, né? Vou fazer aqui mais uma, duas, três, quatro. 4 mechas. A minha quarta mecha vai finalizar aqui no meu primeiro ponto deste meu aumento. Então, eu vou marcar aqui para saber mais ou menos, não tem problema se você finalizar um ponto antes ou um ponto depois, mas é mais ou menos até onde eu vou fazer as minhas mechas. Eu fiz aqui a minha primeira, eu vou fazer mais 4. Então, neste começo de carreira, até eu chegar à minha frente, eu vou ter 5 mechas. Fiz minha primeira, eu vou fazer aqui mais 4. Então, eu faço 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, vou no próximo um ponto baixíssimo. 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, vou no próximo ponto baixíssimo. 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, vou no próximo ponto baixíssimo. 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, vou no próximo ponto baixíssimo. Então, vou fazer aqui mais 4 mechas e volto aqui para finalizar no meu ponto baixíssimo. Fiz, então, aqui mais 4 mechas, para totalizar as 5 mechas do começo da minha carreira. E vou terminar aqui, nesse espacinho onde eu tenho marcador, eu vou tirar. Então, aqui eu tenho o meu ponto baixíssimo. Pulo esse próximo ponto, vou no outro e faço um ponto baixíssimo. Para que a minha carreira aqui na frente, ela fique proporcional, eu vou pegar neste primeiro aumento, vou no segundo ponto dele e vou marcar. Então, eu vou terminar a minha frente mais ou menos aqui. Não tem problema se eu for um ponto antes ou um ponto depois, ou até 2 pontos depois. É só para ficar mais ou menos marcado, para você ter certeza de que tá mais ou menos proporcional. Então, aqui, nessas mechas, eu fiz 35 correntinhas, voltei com 33 meio pontos altos, pulei um ponto, fui no próximo ponto baixíssimo. Assim como nessa, pulei um ponto, no próximo ponto baixíssimo, pulei um ponto, ponto baixíssimo, pulei um ponto, ponto baixíssimo. Aqui na frente, o que vai mudar é quantos pontos eu vou pular para fazer as 2 mechas que vão ficar aqui na frente. Como eu vou ter, então, 2 mechas, para cada mecha eu vou pular 3 pontos. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho um ponto baixíssimo, vou fazer a minha mecha e vou pular depois 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixíssimo. Faço a minha mecha, 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou terminar aqui. Um ponto antes de onde eu marquei ali a carreira, então ele vai ficar proporcional. Nessas mechas também, uma coisa que eu vou fazer diferente, por conta de pular 3 pontos, que são 2 pontos a mais do que essas mechas com 33 meio pontos altos, eu vou fazer assim como eu fiz neste cabelo. Neste cabelo, eu fiz todas as mechas com 33 meios pontos altos.
Mas as duas mechas da frente, eu fiz com 33 pontos altos. Então, ali ficou uma mecha um pouquinho mais grossa, assim. E ele não vai mudar muito o seu cabelo. Ele vai ficar só um pouquinho mais grosso, mas ele vai ficar bem bonitinho assim, ó. Não vai mudar muita coisa. Então, neste cabelo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer, normalmente, 35 correntinhas e voltar com 33 pontos altos. Para quem quiser fazer um funko, onde você vai fazer um penteado para trás e vai deixar o seu funko assim com o penteado, eu aconselho você a fazer uma mecha um pouco maior. Porque senão ele vai terminar mais ou menos aqui no meio do cabelo. Se você fizer uma mecha um pouco maior, ele vai ficar quase até o final. Assim como eu fiz para este cabelo, onde eu fiz um penteadinho. Eu fiz 10 correntinhas a mais. Então, eu faço 45 correntinhas e vou voltar 43 pontos altos. Mas, para o cabelo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer normalmente 35 correntinhas e voltar com 33 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 correntinhas. Assim como eu fiz nas outras mechas. E vou voltar com 33 pontos altos. Então, eu dou uma laçada, pulo aqui minhas duas primeiras correntinhas, vou na terceira, insiro a agulha. Puxo o fio, dou uma laçada e puxo as minhas duas primeiras alcinhas. Dou uma laçada e puxo duas alcinhas, que vai dar, então, o meu ponto alto. Dou uma laçada, vou aqui no próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada, puxo duas alcinhas, dou uma laçada, puxo duas alcinhas. Um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, até o final aqui das minhas correntinhas. Então, nessas correntinhas eu vou ter 33 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 28 pontos altos, para finalizar aqui na minha última correntinha. Então, aqui eu vou estar fazendo 27 pontos altos, para que o meu último ponto eu finalize aqui com vocês. Então, eu fiz 5, vou fazer mais 27, para totalizar 32, e eu finalizar o meu ponto alto 33 aqui com vocês. Fiz aqui, então, os meus pontos altos. Aqui no total eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 pontos altos. Vou fazer o último ponto alto aqui com vocês. Pego aqui nessa correntinha, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada, puxo as duas alças, dou uma laçada e puxo as outras duas. Tenho aqui, então, na minha mecha, 33 pontos altos. Venho aqui, então, depois do meu ponto baixíssimo e pulo
3 pontos. Então, aqui neste, eu pulo 1, 2, 3. Vou no próximo, que é o meu quarto ponto, e faço um ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar assim. Ele fica, então, um pouquinho mais grosso que as outras mechas, mas ele vai ficar bem bonitinho. Se por acaso você não gostar desse jeito, de fazer um pouquinho mais grosso, eu fiz assim, pra ele não ficar muito repuxado aqui, porque eu pulei 2 pontos a mais que nas outras mechas. Então, eu preferi fazer com ponto alto, mas se você não gostar de fazer com ponto alto e continuar fazendo no meio ponto alto, também pode estar fazendo. Isso vai da sua preferência. Então, aqui eu fiz a minha primeira mecha da frente do meu cabelo, eu vou fazer a segunda. Então, eu vou fazer novamente 35 correntinhas, volto na terceira fazendo 33 pontos altos. Então, vou fazer aqui as 35 correntinhas e os 33 pontos altos e volto aqui para finalizar com vocês. Fiz aqui, então, as 35 correntinhas e os 33 pontos altos. Vim aqui depois do meu ponto baixíssimo, pulo 3 pontos. Então, 1, 2, 3, venho no quarto, ou seja, um ponto antes daquilo que eu marquei e faço um ponto baixíssimo. E posso tirar. Então, ele vai ficar proporcional aqui à frente do meu cabelo. Então, como eu terminei a minha frente, que vai ser a única parte em que vai ser diferente do resto do cabelo, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito aqui que eu fiz essas 5 mechas aqui do começo. Eu vou fazer 35 correntinhas e voltar com 33 meio pontos altos. Vou pular um ponto, no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer essa mecha por mais 11 vezes. Então, aqui eu vou fazer a minha primeira agora e vou continuar fazendo aqui no final. Então, depois dessas 2 mechas da frente, eu vou fazer mais 11 mechas para finalizar aqui neste ponto do começo da minha carreira. Então, aqui eu vou fazer 35 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Volto aqui na minha terceira, faço meio ponto alto. Então, aqui eu vou fazer 33 meio pontos altos nas minhas correntinhas, até o final. No final, eu vou pular um ponto, no próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, assim como eu fiz aqui na minha primeira mecha, na minha segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Vou fazer do mesmo jeito até finalizar a carreira. Então, aqui, eu estou fazendo mais uma mecha do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. E vou fazer, então, até totalizar 11 mechas depois dessas 2 da frente. Então, eu tô fazendo uma, vou fazer depois mais 10 e vou voltar para finalizar aqui neste ponto com vocês. Fiz aqui, então, as minhas 11 mechas. Então, aqui depois das minhas 2 mechas aqui da frente, que eu fiz diferente, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mechas para finalizar aqui, então, na minha carreira. Fiz, então, depois dessas 2 mechas da frente, fiz 35 correntinhas, voltei com 33 meio pontos altos,
Pulei um ponto, fui no próximo ponto baixíssimo. 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo. 35 correntinhas, 33 meio pontos altos. Pulei um ponto, fui no próximo ponto baixíssimo. Fiz mais uma mecha, pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo, mais uma mecha. Pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo. Mais uma mecha, pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo. Mais uma mecha, pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo. Mais uma mecha, pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo. Pulei um ponto no próximo ponto baixíssimo. Pulei um ponto baixíssimo. E agora aqui no final da minha carreira, eu vou pular este ponto. E neste ponto baixíssimo que eu fiz no começo da minha carreira, eu vou inserir a agulha dentro dele e tiro o marcador, que indica o começo da minha carreira. Venho então nesse espaço do ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo. Então, eu terminei a minha primeira carreira de mechas. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. A segunda carreira eu vou fazer aqui nessas alcinhas da minha quarta carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Quarta carreira da base do meu cabelo. E nessas alcinhas que sobraram, porque eu fiz, no caso, a última carreira somente com a alcinha de trás, nessas alcinhas da frente, eu vou fazer a minha segunda e última carreira de mechas. Então, eu terminei aqui a minha primeira carreira e vou fazer 35 correntinhas, voltando com 33 meio pontos altos, para daí depois começar a minha segunda carreira. Então, vou fazer aqui 35 correntinhas. Fiz 35 correntinhas, dou uma laçada, venho na terceira correntinha, então, pulo 1, 2, venho na terceira, faço meu primeiro meio ponto alto. Então, aqui nessas correntinhas, eu vou fazer 33 meio pontos altos. Fiz aqui, então, 33 meio pontos altos nas minhas correntinhas. E vou começar, então, a minha próxima carreira. Venho aqui neste meu primeiro ponto com uma alcinha e insiro a minha agulha. Faço um ponto baixíssimo. Dou uma agitadinha para pegar melhor aqui nas minhas correntinhas. E vou começar, então, a próxima carreira. Comecei aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. E vou voltar fazendo 33 meio pontos altos, assim como em todas as outras mechas. Então, eu volto aqui na minha terceira correntinha e vou começar a fazer meio ponto alto para fazer aqui, então, 33 meio pontos altos. Eu vou fazer aqui 32 meio pontos altos para terminar aqui na última correntinha com vocês. Tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, 32 meio pontos altos. Vou fazer o último aqui com vocês. Venho aqui nessa última correntinha, faço um meio ponto alto. Venho aqui depois desse ponto baixíssimo, pulo um ponto, vou no próximo, pego essa uma correntinha e faço um ponto baixíssimo.
E eu vou continuar fazendo, então, a minha segunda carreira do cabelo. Aqui, então, como eu tenho a minha frente diferente na primeira carreira, eu também vou fazer um pouco diferente nessa segunda carreira. Então, aqui no começo, eu fiz uma mecha. Essa mecha aqui, onde eu, na verdade, finalizei a primeira carreira e comecei a segunda, essa mecha não conta aqui no começo da minha carreira. Então, eu fiz uma, eu vou fazer mais 3 mechas. Então, eu tenho aqui, no começo da minha carreira, 4 mechas, para daí fazer diferente na parte da frente. Então, eu vou fazer mais ou menos. Aqui eu tenho a minha primeira, vou fazer a segunda, vai terminar aqui. A terceira vai terminar aqui e a quarta aqui. Então, eu posso estar marcando onde eu vou começar a fazer diferente, porque é a minha parte da frente do cabelo. Então, eu vou marcar aqui no meu primeiro ponto do segundo aumento. É mais ou menos aqui onde eu vou começar a fazer diferente a parte da minha frente. Então, aqui eu tenho uma mecha, eu vou fazer mais 3. Ou seja, 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, no próximo um ponto baixíssimo. 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, no próximo ponto baixíssimo. 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos, pulo um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer até o finalzinho aqui da minha última mecha. Então, na verdade, como essa mecha não conta na minha segunda carreira, ela é uma mecha, no caso, que vai juntar aqui a primeira e a segunda carreira, ela não conta, então, em nenhuma das duas. Então, eu vou marcar ela ali para eu não ficar me confundindo e contando ela junto com as outras mechas. Então, eu venho aqui nesse ponto baixíssimo e marco aqui. Aqui é o início da minha segunda carreira. Então, para que eu não fique confundindo ela e conte ela junto com aqui as outras mechas, eu vou marcar ela aqui o começo da minha carreira. Então, vou fazer aqui mais 3 mechas. Fiz aqui, então, mais 3 mechas para totalizar as 4 mechas do início da minha carreira. E vou, então, aqui fazer um ponto baixíssimo nesse espacinho aqui que eu marquei. Então, eu tiro o marcador. Eu conto, então, aqui depois desse ponto baixíssimo, um ponto, pulo esse ponto, vou no segundo e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, no começo da minha carreira, eu tenho um ponto baixíssimo, 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos, por 4 vezes, que então vai totalizar as 4 mechas aqui do início da carreira. Aqui, então, na direção da minha frente, eu sei que é minha frente porque eu tenho aqui essas 2 mechas um pouco maiores que eu fiz com os pontos altos. Então, eu cheguei aqui nesta parte e vou começar a fazer também um pouco diferente. Neste caso da segunda carreira, eu vou fazer as mechas iguais, com meio ponto alto. Então, eu vou fazer 35 correntinhas e vou voltar com 33 meio ponto altos. Mas a diferença vai ser na quantidade de pontos que eu vou pular. Eu vou pular 2 pontos. Então, eu venho aqui depois do meu ponto baixíssimo e vou no primeiro, pulo esse primeiro, pulo o segundo e vou fazer um ponto baixíssimo no terceiro ponto. Então, aqui eu vou fazer 35 correntinhas e vou voltar com 33 meio pontos altos. Vou pular 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer 2 mechas assim. Para que
como na segunda carreira eu fiz, eu marque mais ou menos para ele ficar proporcional aqui à minha frente. Então, eu vou aqui neste meu primeiro aumento e vou marcar o segundo ponto. Para eu saber mais ou menos onde que eu vou terminar minha carreira, que vai ficar proporcional. Então, só para eu saber se vai estar certo aqui onde eu estou fazendo. Então, como eu fiz aqui, comecei este lado da frente, comecei o lado da frente no primeiro ponto do segundo aumento, então, eu vou no primeiro aumento, no segundo ponto, e marco ali que vai ser mais ou menos onde eu vou terminar. Não tem problema se for um ponto antes ou depois, mas é só para mais ou menos a gente saber se vai estar certo aqui e proporcional à parte da frente. Então, aqui eu vou fazer 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 correntinhas. Dou uma laçada, venho na minha terceira correntinha, então, eu pulo 1, 2, vou na terceira e faço meio ponto alto. Puxo o fio de uma laçada e puxo as 3 alcinhas. Então, eu vou fazer assim até o final das minhas correntinhas. Então, nessas correntinhas, eu vou ter 33 meio pontos altos. E fiz aqui 3, vou fazer mais 29, para que aqui no final, a minha última correntinha, eu termine aqui com vocês. Então, eu tenho 3, vou fazer 29 para totalizar 32 e fazer o meio ponto alto 33 aqui com vocês. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 meio pontos altos. Vou fazer o meu último meio ponto alto. Então, eu venho nesse espaço, faço meio ponto alto. Então, aqui nessa parte da frente, na minha primeira mecha, né? Eu vou, depois do meu ponto baixíssimo, pulo 1, 2 pontos, vou no terceiro e faço um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui a minha primeira mecha da parte da frente. Na parte da frente, eu vou ter 2 mechas. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos. Fiz, então, 35 correntinhas, voltei com 33 meio pontos altos. Depois deste ponto baixíssimo, eu vou pular 1, 2 pontos, vou no próximo. E faço um ponto baixíssimo. Então, eu terminei aqui um ponto antes de onde eu marquei. Ou seja, ele tá proporcional. Fiz, então, a minha parte da frente. Com 2 mechas. 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos. Pulo 2 pontos no próximo ponto baixíssimo. 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos. Pulo 1, 2 no próximo, um ponto baixíssimo. E agora, então, eu vou continuar fazendo da mesma forma que eu fiz aqui as minhas 4 mechas do começo. Então, depois aqui dessas 2 mechas da frente, eu vou continuar fazendo da mesma forma. 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos, pulo um ponto, vou no próximo ponto baixíssimo. Então, aqui no final, eu vou fazer mais 9 mechas. Então, depois dessas 2 mechas da frente, eu vou ter mais 9 mechas para finalizar aqui no ponto em que eu marquei o início da carreira. Então, aqui eu vou fazer
35 correntinhas, voltar com 33 meio pontos altos. Pulo um ponto, faço um ponto baixíssimo. Mais uma mecha, pulo um ponto baixíssimo, mais uma mecha. Pulo um ponto baixíssimo, mais uma mecha. Até o final, que vai dar, então, aqui, mais 9 mechas. Eu vou fazer as minhas 9 mechas aqui e vou voltar aqui no final desta carreira. Fiz, então, as minhas 9 mechas. Eu tenho aqui, então, a parte da frente com as 2 mechas. Depois dessas 2 mechas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mechas. Ou seja, 35 correntinhas, volto com 33 meio pontos altos, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu venho no final da minha última mecha, onde eu ainda não terminei ela. Pulo este ponto, depois do ponto baixíssimo, e venho nesse espaço onde eu tenho marcado o um ponto baixíssimo, que é o começo da minha carreira. Então, aqui nesse espaço do ponto baixíssimo, eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. E assim eu termino a minha carreira, que é a minha última carreira, e termino então também o meu cabelo. Eu vou cortar o fio e a quantidade de fio que eu vou precisar cortar, eu vou fazer assim. Coloco na minha cabeça. O cabelo. E dou umas 2 a 3 voltas aqui na cabeça. Então, tem uma volta, 2. Como eu vou costurar as mechas na minha cabeça e não vou colá-las, então, eu vou dar 3 voltas. Mas, para quem quiser colar apenas a mecha, pode dar mais ou menos 2 voltas na cabeça. Corto o fio. Então, ele vai me dar a quantidade de fio que eu vou precisar para costurar o cabelo na minha cabeça. Puxei o fio, vou pegar uma agulha de tapeceiro. Eu venho aqui neste próximo ponto e insiro a minha agulha de trás para frente. Puxo o fio. Puxei o fio, eu venho aqui nesse espacinho do meu último ponto baixíssimo e levo ali no outro lado. Para finalizar, então, o meu cabelo. E agora, eu vou costurar ele na minha cabeça. Para quem quiser também apenas colar o cabelo, pode colar também. Mas eu acho mais seguro, pelo menos, costurar esta parte aqui do cabelo. Então, eu pego meu cabelo, acho a parte da frente e coloco mais ou menos aqui. Eu vou pegar um alfinete e vou inserir aqui no meio do anel mágico. E vou procurar aqui o meio do anel mágico da cabeça também e vou inserir ali. Então, ele vai ficar bem no meio da minha cabeça. Pego aqui a parte da frente e centralizo bem essas 2 mechas para que o meio delas fique bem no meio da minha cabeça. Ou seja, aqui na direção
do nariz. Ele vai ficar aqui. Então, vou pegar um alfinete e vou marcar. Tendo aqui, então, centralizado, eu posso pegar outros alfinetes e marcar no restante do meu cabelo. Então, eu pego o fio que eu tenho aqui e vou inserir a agulha mais ou menos ali onde eu tenho o meu fio. Então, vou vir mais ou menos aqui e vou inserir a agulha. E vou passar para o outro ponto. E puxo. Tomando cuidado para não embolar esse fio. Eu pego aqui a segunda carreira de mechas e levo ela pra cá. Porque a parte que eu vou costurar vai ser essa parte aqui de fora. Então, eu não vou costurar pegando aqui essa parte, mas sim essa parte aqui de dentro. Então, eu venho aqui mais ou menos nessa direção e insiro a agulha. Mais ou menos aqui. Vou no próximo ponto e insiro a agulha. Eu aproveito para ver mais ou menos onde é que este ponto vai levar a minha agulha. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. E passo para o outro ponto. E puxo. Tomando cuidado aqui para não embolar esse fio. Puxei o fio, vou encontrar aqui onde é que tá a minha costura. Eu vou vir aqui neste próximo ponto. Ou seja, aqui neste espaço do ponto baixíssimo. Então, eu tenho que prestar bem atenção aqui onde que eu fiz a minha última costura. E vou puxar o fio. Puxei o fio, eu vou vir aqui neste próximo ponto e insiro a agulha. Coloco a minha mecha pra cá pra ver onde que vai sair a minha agulha. E passo aqui para o próximo ponto. Ele é bem complicadinho de você achar onde que você vai costurar, mas é só você prestar bem atenção nos pontos. Então, eu costurei aqui. A minha última costura foi aqui, então, eu venho no próximo ponto, que vai ser nesse espaço aqui do ponto baixíssimo. E trago o fio pra cá. E eu vou fazendo assim toda a volta. Então, eu vou sempre pegar essa carreira aqui das mechas e vou trazer pra cá, pra não ficar me atrapalhando. E vou costurar aqui em toda a volta. Eu tenho que tomar um cuidado pra que essa parte aqui da frente, ela sempre fique centralizada. Porque, às vezes, mesmo tendo os alfinetes aqui segurando o meu cabelo, um pontinho ou outro, ele pode dar uma mudada e ele não ficar tão centralizado e puxar o meu cabelo mais ou menos pra cá ou pra lá. Então, eu faço um dos 4 lados, né? Faço um lado, confiro se ele tá bem centralizadinho. Se ele estiver, eu continuo. Faço mais um lado,
confiro, faço mais um lado e sempre vou conferindo pra ver se o meu cabelo tá bem certinho aqui nesta direção, o meio da minha frente. Então, vou fazer aqui em toda essa volta. Eu vou fazer por aqui, passo o meu cabelo pra cá. Vou fazer por aqui, passo meu cabelo pra cá. E vou terminar mais ou menos aqui. Terminei de costurar, então, essa parte aqui do topo. Eu vou tirar os meus alfinetes. E agora eu vou costurar as mechas. Você também pode estar colando elas. Eu vou pegar aqui as mechas da segunda carreira. E vou juntar elas aqui em cima só pra mim contar as mechas de baixo primeiro. Essa mecha aqui, que eu tenho juntando as duas carreiras, eu também vou colocar junto com as outras. Então, vou pegar essas mechas, que são as que eu vou costurar primeiro. E eu vou contar quantas mechas tem aqui pra poder dividir elas bem certinho. E elas ficarem bem proporcionais aqui na questão da costura. Quantas mechas tem desse lado e quantas mechas tem desse. Então, pra ficar proporcional, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vou dividir em 2. Para que fique 9 mechas deste lado e 9 mechas deste lado. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou pegar aqui e vou dividir. Aqui vai ser, então, mais ou menos o meio. Então, essas duas mechas, uma deste lado, outra do outro lado, eu vou juntar elas e colocar mais ou menos no meio da minha cabeça. Se elas ficarem mais ou menos assim, que é a direção onde elas estão, vai ficar um pouco mais de espaço deste lado e um pouco menos desse. Então, você vai colocar ela no meio mesmo. Para que fique proporcional. E vou colocar os alfinetes nelas duas. Tendo, então, aqui o meio das minhas costas, eu vou, então, juntando aqui as mechas. Elas não vão ficar tão juntinhas assim. Você vai deixar um pouquinho de espaço entre elas, porque depois a segunda carreira vai preencher este buraquinho. Então, eu vou colocando mais ou menos um pouquinho mais espaçado. Só para ter uma ideia, mais ou menos, de como eu vou costurar aqui essas mechas. Essas duas mechas aqui da frente eu não vou costurar, porque eu preferi deixar elas soltas assim mesmo, para que eu possa mexer nelas, deixar deste lado, ou se eu preferir colocar para este lado, ou colocar no meio, ou fazer um penteado lá para trás. Então, eu preferi deixar essas duas mechas aqui da frente soltas e essas 4 da outra carreira daí que eu vou fazer depois. Então, essas duas mechas eu não vou costurar, então, deixo elas soltinhas assim. Pego, então, o meu fio. Insiro a agulha aqui onde ele estava. E vou levar mais ou menos até onde eu quero costurar essas mechas. Então, eu vou costurar elas mais ou menos
nesta parte aqui, para que elas fiquem presas aqui e soltas mais aqui no final da mecha. Levei então para a parte de trás, aqui mais ou menos no local onde eu quero costurar. Eu vou costurar só essa mecha aqui do meio, que é a mecha deste lado da cabeça. Vou inserir aqui em um ponto e trazer meu fio então para fora. Eu vou aqui no próximo ponto e insiro a agulha. Já aproveito para tirar esse alfinete. Vou levar mais ou menos até minha outra mecha. E puxo. Levei mais ou menos ali, eu vou inserir em um ponto da minha próxima mecha. Vou no próximo ponto dela, insiro a agulha. E levo mais ou menos ali até o espaço da outra mecha. E vou fazendo assim em todas elas. Então, vou fazer aqui deste lado, até chegar aqui nessa penúltima mecha. Porque eu vou deixar um espacinho aqui para colocar a minha orelha depois. Então, eu vou costurando assim até chegar lá. Costurei mais ou menos, então, aqui minhas mechas. Cheguei aqui nesta última, eu vou deixar um espaço um pouco maior do que eu deixei nas outras, para depois eu colocar a orelha aqui entre uma mecha e outra. Assim como eu fiz nesta boneca. Eu insiro minha agulha e levo até ali o outro lado. Deixei um espaço um pouco maior, então eu venho aqui já na mecha e costuro ela. Costurei então aqui este lado, eu venho aqui no próximo, vou arrumar aqui as minhas mechas e vou fazer do mesmo jeito. Então, eu deixo essa mecha aqui do meio solta, assim como essa outra. Vou organizar aqui bem certinho as minhas mechas e costurar elas do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Terminei de costurar aqui, então, o outro lado. Então, eu completei aqui a primeira carreira de costura. Agora, eu vou pegar essas outras mechas e vou separar elas também em dois. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conto essa mecha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como eu vou dividir em duas, eu vou deixar 8 para cada lado. Então, eu deixo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essas duas mechas eu não vou costurar, eu vou deixar elas soltas. Então, eu vou costurar essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mechas. Deixo as outras dispersas.
Então, aqui eu tenho o meio do meu cabelo. Eu vou pegar essa mecha do meio e vou colocar entre essa mecha e essa mecha. E vou colocar ela aqui. Pego a próxima mecha e coloco entre essas outras duas. Pego a outra mecha e coloco entre essas outras duas. Pego a outra mecha, coloco entre essas duas. Pego a próxima mecha, coloco entre essas duas. E pego a última mecha e coloco entre essas duas. Então, quando eu costurar, ela vai ficar assim. Levo, então, meu fio até aqui, atrás da minha cabeça. Levei o fio, então, aqui atrás da minha cabeça, mais ou menos aqui do meio. E eu vou costurar, então, entre essas duas mechas. Então, vou costurar aqui estes pontos. Eu vou costurar nesta mecha. Então, eu insiro o meu fio e levo mais ou menos até aqui na minha outra mecha. No meinho, mais ou menos ali dela. Levei até aqui o meio dessa mecha. Vou pegar, então, aqui um ponto. Vou no próximo ponto e insiro a agulha. E levo até a minha outra mecha. Então, cuidado para não puxar muito, para não ficar muito marcado a costura. Então, eu levei até ali a outra mecha, vou dar uma ajeitadinha. Insiro aqui em um ponto. Vou no próximo, insiro a agulha e levo até a outra mecha. E não puxo muito. Então, vou estar sempre costurando aqui entre uma mecha e outra. Costurei, então, aqui a minha última mecha neste lado. Essas outras duas vão ficar soltas, assim como essa mecha aqui da frente. Então, eu faço a mesma coisa no outro lado. Eu pego uma, duas, três, quatro, cinco, seis mechas. Essas duas eu deixo soltas. Vou colocar elas aqui. Uma no meio dessas duas mechas, a outra no meio dessas outras duas. Vou arrumando, então, aqui no meio das mechas e vou costurar o outro lado também. Pra finalizar, então, o meu cabelo. Eu vou costurar aqui. E vou terminar, então, depois costurando as orelhas. Então, para as orelhas, eu vou usar a linha na cor chantilly e a agulha 2,5. Vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Vou fazer uma correntinha, fechar o meu anel mágico. E já vou cortar. Então, eu corto e puxo o fio. E tá pronta a minha orelha. Então, vou fazer 2 dessas e vou costurar, então, com vocês. Então, eu terminei de costurar todas as minhas mechas. Essas aqui, elas vão ficar soltas. E levei o meu fio até aqui em cima. Então, eu abro o meu fio pra finalizar com um nozinho. Divido ele em 2. Então, de um lado eu vou ter 3 fiozinhos e do outro eu vou ter 4. E faço um nozinho. Corto. E com a agulha eu vou trazer ele aqui para dentro. Terminei de costurar o meu cabelo, então eu posso colocar ele pra cá, colocar ele pra lá, colocar ele no meio, tanto faz o que você quiser fazer. Dá pra também fazer umas trancinhas, colocar pra trás, e assim por diante, você que escolhe. Então, eu pego uma orelha e vou colocar ela aqui na direção da carreira onde eu coloquei o meu olho. Ou seja, mais ou menos aqui assim. Levo o fio para o outro lado. Só para localizar onde que ela vai ficar, mais ou menos. Pego o meu outro fio. E vou inserir a agulha mais ou menos ali na direção onde eu tenho essa pontinha da orelha. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui neste ponto e puxo. Insiro aqui dentro desse espacinho da orelha. E levo até o outro lado. Venho aqui, depois desse ponto que eu comecei, eu subo uma carreira e levo até ali o outro lado. E puxo bem. Insiro a agulha aqui no meu anel mágico. E puxo. E vou sempre dando uma ajeitadinha. Subo aqui mais uma carreira. E puxo. E venho aqui neste último ponto. Insiro a agulha. Venho aqui neste espaço e levo até ali onde eu tenho o meu outro fio. Puxo bem, dou uma ajeitadinha na orelha. E aqui com esses 2 fios eu faço um nozinho. Eu vou fazer também, então, da mesma forma a outra orelha. Costurei aqui, então, a outra orelha, levei até aqui a minha frente, assim como eu fiz do outro lado. Então, eu pego um fio de cada nó que eu dei aqui, pra poder dar um nozinho entre esses 2 fios, pra eu ter mais segurança na questão de não soltar a minha orelha da cabeça. Então, eu levo ali mais ou menos até o meio. Apenas um fio. E puxo.
Pego o outro fio. E levo até lá no mesmo lugar. Puxo pra ele esconder o nozinho ali dentro. E agora eu vou fazer um nó com esses 2 fios. Então, eu fiz o nó, posso cortar todos os fios. Vou pegar minha agulha e vou esconder eles aqui dentro. E assim, então, eu finalizo o meu cabelo com as minhas orelhas no meu funko. Aqui eu aproveitei para dar uma enroladinha no cabelo para vocês verem como que fica. O cabelo, ele é bem fácil, assim, de desmanchar esse enroladinho. Então, se você quiser fazer um cabelo enrolado e não quiser que ele desmanche, assim como eu fiz nesse, eu fiz pra uma menininha que tem o cabelo cacheado, então eu tive que passar esse fixa crochê, dou uma umedecida com o fixa crochê e deixo secar por 2 dias e ele não vai desmanchar. Então, só pra vocês terem uma ideia aqui também, de que o cabelo enrolado, ele vai ficar um pouquinho mais curto do que o cabelo, assim, normal, liso. E por isso que eu comentei antes com vocês que, se você quiser fazer um cabelo um pouco maior, no caso desse tamanho, você vai ter que fazer um pouco mais de correntinhas aqui nas mechas. Então, ele fica assim. E você pode arrumar do jeitinho que você quiser. Aqui, então, eu fiz 2 tranças com as mechas que eu deixei solta, que também é uma opção de penteado. E ela vai ficar assim, então. Na próxima videoaula, eu vou estar ensinando vocês a fazer essa jardineira. E esses chinelinhos como opção de roupinha para o nosso funko. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.